Amigos e amigas da TV Piemonte, boa noite. Em Itaberaba são 19 horas e 7 minutos do dia 29 de abril de 2015. Entra no ar a partir deste instante o Piemonte Esportes, a apresentação de Eloy Neto, comentários de Hamilton Brandão. Aqui você vai ficar sabendo tudo sobre Taça Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, aniversariantes do dia de hoje na área do esporte. Esporte fecha com Hernani, ex-Flamengo. E Cedeltu tem novo secretário. Adalício Júnior é o novo secretário de esportes de Itaberaba. Nós voltamos em 2 minutos com tudo isso e muito mais para você aqui no Piemonte Esportes. Cidade famosa em comercial de cerveja, você está cansado de ver, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquelas cidades que as outras cervejas esquecem. Como Cabeceira da Jiboia, na Bahia. A nossa querida Anta Gorda, de Monumentos. E a pulsação da orgulhosa população de Pau Grande. Por que essa homenagem toda? Porque sim, Skin, porque é gostosa, porque é de todo o Brasil. Sim, porque a Skin beba com moderação. Alô, Barrodo! Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade. Med Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável, gráfica rápida com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Problemas com a família, falta de apoio, tristeza. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que o alçapão é para o pássaro. Uma prisão. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. É isso aí, pessoal. Estamos a partir de agora com tudo sobre todos os esportes em Itaberaba, na Bahia, no Brasil e no mundo, aqui no Piemonte Esportes. Hamilton, boa noite, Hamilton. Boa noite, Eloy. Boa noite, telespectadores. Novamente aqui junto a vocês no Piemonte Esportes. Taça Libertadores da América. Libertadores da América ontem. Universitário de Sucre da Bolívia 1, Tigres do México 2. O jogo, o Universitário perdeu em casa, Hamilton. E como ficou essa situação dessa Libertadores? Eu acompanhei esse jogo ontem, e a Universidade do Sucre, ele saiu na frente, fazendo 1-0. Inclusive, eu estava na ideia, imaginando que
o Universidade do Sucre, dentro de casa, faria valer, né, justamente o seu mando. Porém, o Tigre, com boa qualidade, tanto é que na fase anterior classificou-se em primeiro do seu grupo, com 14 pontos, ele conseguiu reverter, virou o jogo e finalizou ganhando por 2-1. É isso aí, Taça Libertadores hoje, rodada apenas de Copa do Brasil e Copa do Nordeste, não é isso, Hamilton? Que vai acontecer, e já teve jogos da rodada da Copa do Brasil ontem, pela segunda fase, jogos de ida e jogos de volta também. A Portuguesa perdeu para o Ituano por 2-1, e o jogo de ida tinha sido 1-1, já foi rebaixada no Paulistão, rebaixada no Campeonato Brasileiro. E aí, Hamilton, como é que fica a situação da Portuguesa de Desportos? Um clube da tradição da Portuguesa de Desportos, um clube que já disputou finais de Campeonato Paulista, várias finais, um clube de tradição no futebol paulista e no brasileiro. Essa eliminação, isso financeiramente vai refletir muito na Portuguesa, que já foi, como eu disse, rebaixada em 2 campeonatos. Perfeito, Eloy. Se observarmos a questão da Portuguesa, desde aquele fato do Campeonato Brasileiro, onde houve aquele confronto judicial com o Fluminense, a partir dali a Portuguesa só veio numa decadência. Caiu ali, né, para a segunda divisão, logo em seguida no Campeonato do Brasil, Série B também, né? Então a gente vê que este trabalho, a gente não entende se é questão administrativa ou não, porém a Portuguesa está deixando a desejar dentro do trabalho que a sua torcida, na verdade, merece, né? Neste caso específico aqui do jogo de ontem, em que ela perdeu para o Ituano, nós temos que observar que o Ituano é um time dentro de São Paulo bastante forte. O ano passado foi, inclusive, campeão de São Paulo. É o atual campeão paulista. Exatamente. Né? Ganhou do Santos lá na Vila. Houve um empate, obviamente, e nos pênaltis o Ituano sagrou-se campeão paulista, como você bem colocou, Eloy, atual campeão de São Paulo. Então, o Ituano já passou para a próxima fase, como você bem colocou, no primeiro jogo foi 1-1, né? Ontem 2-1 para o Ituano, e já vai aguardar o seu próximo adversário. Então, a gente está assim na torcida realmente, como esportistas, que a Portuguesa possa reverter toda essa situação e venha dar à sua torcida, que é merecedora. A torcida é fiel, a torcida é bonita, a torcida é bacana, inclusive todos aqueles de outrora que eu tive a oportunidade de vivenciar quando estava lá em São Paulo, torcida muito linda, né? São realmente fiéis, eles gostam do futebol, gostam da Portuguesa, não pelo time só, nome, Portuguesa de Desportos, porém pelo amor que tem ao clube. Então a gente torce para que a Portuguesa possa reverter esse papel nas próximas competições que venham participar. E a colônia portuguesa, Milton, aqui queremos abraçar a colônia portuguesa na Bahia, em São Paulo, no Brasil, onde quer que tenha colônias portuguesas. A colônia portuguesa em São Paulo é imensa, e vale ressaltarmos que quando São Paulo não tinha ainda o Morumbi, quando o Corinthians não tinha a Arena Corinthians, entendeu? A Portuguesa já tinha o seu estádio. A Portuguesa já tinha o seu estádio. Tinha um Canidé lá, o Canidé, ali, próximo à fábrica da Nadir Figueiredo, em São Paulo, no caminho da Vila Maria para o centro de São Paulo. Entendeu? Então a Portuguesa é um clube de tradição. E a colônia portuguesa, eles torcem para a Portuguesa. Eles são fanáticos. Então, que a Portuguesa venha a reabilitar-se. Agora, mais um jogo aconteceu também ontem. Tupi 1, Atlético Paranaense 0. Esse é o jogo de ida. Ainda haverá um jogo entre Atlético e Tupi lá no Paraná. E aí, esse jogo, Hamilton, quais foram os fatos que chamaram a atenção na vitória do Tupi? Que o Tupi é um clube de tradição também em Minas, entendeu? É um clube antigo, é um clube que não chega normalmente às finais do Campeonato Mineiro, mas é um clube que também tem tradição lá em Minas Gerais. Positivo, Eloy. O Tupi, inclusive,
dentre esse campeonato, né, que ele pôde participar esse ano, não teve realmente uma qualidade de poder chegar, como você bem colocou, às finais do Campeonato Mineiro. Porém, o grande leque, a grande atração, né, que se estava esperando desse jogo era o Walter, aquele chamado Gordinho. Né, que veio do Goiás, passou ao Fluminense e que agora estreou justamente no jogo de ontem contra o Tupi, lá no time do Atlético do Paraná. Atlético do Paraná. Perfeito. Só que, como toda estreia, talvez pelo nervosismo, talvez até pela posição em que colocaram o Walter na noite de ontem, quem mais brilhou foi o Marcos Guilherme, né? Caindo sempre pela esquerda, lançando bola à área do Tupi, né? Fazendo com que Bade e Gleison tivessem várias oportunidades de fazer o gol do Atlético Paranaense. Porém, o Tupi, a partir dos 10, 15 minutos, equilibrou o jogo, né? O volante Vinícius Quis começou a organizar toda a equipe do Tupi, fazendo com que este equilíbrio se transformasse em alguns momentos em contra-ataque, né? E nestes contra-ataques, o lateral Osmar, sempre procurando também lançar a bola à área, tivesse o Tupi várias oportunidades de inaugurar ainda no primeiro tempo o placar, mas terminou em 0-0. Procuraram os times se reorganizar para poder retornar ao segundo tempo, procurando com que este placar saísse efetivamente no 0-0. Foi aí que o Daniel Moraes, chegando em uma área após um cruzamento, quase conseguiu fazer para o Tupi o primeiro gol. Nesse trabalho de contra-ataque que o Atlético Paranaense, após equilibrar dentro do segundo tempo o jogo, o Della Torre, por 2 vezes, teve a oportunidade também, através de lançamento à área dos laterais, de cabeça, quase conseguir fazer o gol do Atlético Paranaense, tendo o goleiro do Tupi fazendo, num primeiro momento, uma defesa espetacular. É uma pena que não tivemos a oportunidade de poder trazer aqui para o nosso telespectador esta defesa do goleiro do Tupi, que foi realmente excepcional, né? Sendo assim, Eloy, nós acreditamos que pela pressão que o Tupi começou a exercer a partir do segundo tempo da partida, teve assim coroado pelo placar de 1-0, como foi bem colocado por você aqui no início do nosso bate-papo, o gol feito pelo nosso Vinícius Quis, né? Que teve uma bola lançada e ele pôde arrematar e finalizar com felicidade para o time do Tupi. Em sendo assim, vai ter o jogo de retorno lá na arena do Atlético Paranaense, e o Atlético vai ter que fazer 1-0 para poder se classificar ou mais, e o Tupi jogando pelo empate, que seria uma honra, uma gratificação a todos os torcedores do Tupi, porque o Campeonato Mineiro desse ano realmente ele deixou a desejar. Pois é, Hamilton. O Tupi, como você disse, deixou a desejar no Campeonato Mineiro, e eles sempre têm campanhas que jamais foram memoráveis. O América apareceu o Democrata, Ipatinga, enfim, mas o Tupi, até em Copa do Brasil, tem feito campanhas que jamais chega em oitavas, nessas fases, como já chegaram times do Acre, como já chegaram times do Rio Grande do Norte, etc. Mas esperamos que com essa vitória o Tupi faça uma boa partida, não aqui que estamos tomando partido do Tupi, que é o mesmo nível, tanto o Atlético Paranaense quanto o Tupi são equipes do mesmo calibre, vamos dizer assim, entendeu? Então, mas nós vamos tomar uma água mineral da Skin e voltamos no próximo bloco falando da rodada de hoje da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Nós voltamos já, nosso diretor Matheus, água da Skin pra gente, e nós voltamos já, né, Hamilton?
A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. Cidade famosa em comercial de cerveja, você tá cansado de ver, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquelas cidades que as outras cervejas esquecem. Como Cabeceira da Jiboia, na Bahia. A nossa querida Anta Gorda, que monumentos. E a pulsação da orgulhosa população de Pau Grande. Por que essa homenagem toda? Porque sim, Skin, porque é gostosa, porque é de todo o Brasil. Sim, porque a Skin beba com moderação. Alô, Barrodu! Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. A violência tem muitas formas e está também dentro de casa. Qualquer casa, rica ou pobre. Mas pode ser prevenida. Procure ajuda. Notifique os casos suspeitos ou confirmados ao conselho tutelar mais próximo ou ao juizado da infância e da juventude. Violência é covardia. As marcas ficam na sociedade. Campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Estamos de volta com o segundo bloco do Piemonte Esportes hoje. 29 de abril de 2015. Vamos falar de Copa do Brasil. A rodada de hoje, jogos, Sampaio Corrêa e Palmeiras. Um jogo muito importante, que o Tubarão quer fazer o corpo de janta hoje. E Botafogo, Capivariano e Botafogo, na Arena Capivari. Esses jogos são muito importantes, Hamilton, porque estão havendo grandes surpresas na Copa do Brasil. Assim como a Jacuipense, que joga amanhã, que surpreendeu o Paraná lá na Vila Capanema, e joga com o Náutico amanhã, e dali vai sair o adversário do Flamengo. Não é isso? Então, Sampaio Corrêa e Palmeiras, Hamilton, esse jogo, o que é que tem de destaque desse jogo que vai acontecer hoje às 15 para as 10, não é isso? Às 21h45, tem transmissão da Band, parece que a Band transmite o jogo, entendeu? E a Globo transmite Botafogo e Capivariano, não é isso? E o jogo do Bahia e Ceará também será transmitido pela TV Bahia a partir das 22 horas. 22 horas, mas convidamos a galera de Itaberaba lá para a Arena Pituaçu, Marlon no Mercado Velho, todo o circo já está armado, a galera do Bahia acreditando na virada. Matheus vai estar lá conosco, né? Positivo, Eloy. Nesse jogo Sampaio Corrêa e Palmeiras, nós vamos observar que
o Palmeiras teve aquele duelo, né? Aquela guerra no final de semana passada, onde ganhou do Santos lá pela decisão do Campeonato Paulista por 1-0. Então, os jogadores estão todos motivados, não importa se o pessoal do banco ou os titulares. Então, o que ocorreu aí? O Oswaldo de Oliveira mandou lá para o Maranhão para jogar com o Sampaio Corrêa, só praticamente os reservas. Inclusive, neste momento lá, eu estava assistindo agora há pouquinho ali, ele estava já batendo um papo com alguns jogadores que vão entrar pela primeira vez, né, no time titular, como o Jailson, o Raider, né, o atacante Kelvin e o Gabriel Jesus, que vão entrar pela primeira vez como titulares, justamente para eles manterem o mesmo padrão dos aqueles que jogaram no último final de semana. Por quê? Porque é importante ele poder preencher não só a equipe para um final de campeonato paulista, mas também já pensando na continuação do Campeonato do Brasil e no Brasileirão, que vai iniciar agora já neste mês de maio. Ele tendo um elenco já fortalecido, já procurando justamente fazer dentro desse confronto hoje contra o Sampaio Corrêa, pontuando como é a oportunidade desses 4 aqui que vão sair já jogando, né? O Jailson, o Raider, o Kelvin e o Gabriel Jesus, ele ir formando uma base mais sólida para poder ter justamente o quantitativo de jogadores suficientes para ele poder ter uma tranquilidade no momento que houver necessidade de troca de jogadores, seja por contusão ou seja por uma qualidade efetiva, né, da necessidade do técnico, ele vai ter estas peças para poder ir justamente fazendo o usufruto, né? O Santos, né, o jogo do Palmeiras com o Santos justamente deu esse ânimo, né, deu essa qualidade, dessa alegria para que o Palmeiras chegasse hoje lá, independente se vai estar ou não, né, com os reservas, procurando vencer a partida, né? E ele vai ter que ficar muito mais tranquilo, porque domingo vai ter que encarar novamente o Santos lá na Vila Belmiro, procurando, no máximo, perder o jogo por 1-0, para poder sagrar-se campeão, depois de 7 anos que ele está aí na fila, né? Coisa que o Santos tem 7 anos seguidos, né, Eloy? Fazendo final, ainda que tenha perdido o ano passado para o Ituano, aquele que nós falamos agora há pouco aqui, que já está classificado pela vitória em cima da Portuguesa de Desportos, né? No Sampaio Corrêa, o técnico Canidé, né, ele tem mostrado bastante confiança. Classificou-se... Mas não é o cantor não, né? Canidé? Não, Canidé não. Esse aí é o Oliveira Canidé, técnico do Sampaio Corrêa. Ele classificou-se, né, com bastante dificuldade. Chegou a esta fase, então... Nesse momento ele tem procurado passar para os seus jogadores que ele também tem um time grande na mão. Ele tem um time que pode enfrentar de igual para igual essa equipe do Palmeiras. Não porque o Palmeiras, Eloy, ele venha com esse time reserva, mas porque ele considera realmente, pela ascensão final na classificação que ele teve nesse campeonato, a Copa do Brasil, a capacidade de poder fazer valer o seu mando de campo. Ele quer vencer para poder chegar e seguir em frente. Ele reuniu os seus jogadores e disse assim, ó, o Palmeiras é grande, respeitamos o time lá do Palestra Itália, sabemos que ele tem um ajuntamento, um grupo melhor, aspas, aparentemente no papel do que nós, porém, se chegamos até aqui, podemos ir adiante. Então, somos grandes, tanto quanto o Palmeiras, e nós vamos fazer valer este mando de campo, justamente para que nós possamos voltar em São Paulo, no segundo jogo, e classificar, fazer valer justamente aquilo que nós temos vontade de mostrar, a capacidade do time do Nordeste. É uma observação, né, Hamilton, que tem várias equipes que estão envolvidas nas finais dos regionais, que estão participando da Copa do Brasil e tem que entrar em campo hoje ou vai entrar em campo amanhã para disputar partidas que valem uma vaga na próxima fase, na oitava de final da Copa do Brasil. Caso de Botafogo, caso de Palmeiras, entendeu? Não sei se o caso do Sampaio Corrêa, se também está disputando
as finais do campeonato. Agora queremos aproveitar aqui e abraçar a torcida do Palmeiras, né? Os palmeirenses, em especial Alex, lá na UFES, que está nos assistindo agora aqui ao vivo. Alex, Zilma, Dete, pessoal aí ligado com a gente, Joel, Gilmara, Júnior, lá na Avenida Lagedinho, e você onde está ligadinho, se você tem o WhatsApp de Hamilton, manda para cá, porque o nosso WhatsApp está sendo atualizado ainda, mas na próxima semana nós já estaremos com o WhatsApp e você vai participar, mandando sua opinião, e o nosso diretor Matheus vai estar ali botando a sua mensagem. Vamos deixar aqui o número para que, se as pessoas quiserem passar um WhatsApp, né? Manda aí. 75-9195-3906. Piemonte Esporte, à sua disposição. Passe, será um prazer poder receber as suas mensagens e poder colocar dentro do possível aqui no ar para vocês. E Botafogo e Capivariano e Botafogo. Capivariano e Botafogo. Capivari é lá no São Paulo. Lá no interior de São Paulo, Capivariano, segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Perfeito. Capivariano. Não, ele está na primeira divisão. Está na primeira? Está na primeira divisão. Quem desceu foi o... Desceu a Portuguesa e acho que o Barueri. Não, o Barueri já está na terceira. Não, Barueri já está na terceira. Foi um que subiu e só fez subiu e desceu. Me fugiu aqui agora, mas está na segunda. Lá não é segunda, é Série B. Série A2. A2. Aqui na Bahia que virou Série B agora. Segundona. Galera, vamos lá, Milton. Botafogo, seu Joel, seu Botafogo, o seu que está ligadinho nesse instante aí para assistir. Capivariano e Botafogo. Torcida do Botafogo aí, Itaberaba, um abraço. E no mundo, né? Perfeito. Eloy, o Botafogo é como o caso do Palmeiras, que está decidindo um campeonato estadual. Também mandou reserva para lá? Praticamente o time todo é reserva. Inclusive nem o técnico vai. Ele vai mandar o Carlos Fonal, o Alfredo Montes, que é para poder substituí-lo, que é o seu auxiliar técnico, né? Então nem o técnico vai a nível de titulares, viu, Eloy? Por quê? Porque o Botafogo, ele está, como nós colocamos aqui, decidindo o campeonato carioca. E em desvantagem, né? Que perdeu por 1-0. Perdeu por 1-0. É o contrário do Palmeiras, que está tranquilo porque venceu de 1-0. 1-0. Por 1-0. Então o Botafogo, ele vai ter que ficar um pouco mais precavido, porque nesse jogo do próximo domingo contra o Vasco da Gama, como você bem colocou, ele vai precisar da vitória, por 2 gols de diferença, porque se for um gol só, vai a pênalti. Né? Então o René Simões, independente do resultado de domingo, ainda que tenha perdido para o Vasco da Gama por 1-0, ele já tinha resolvido isso nas pré-eleções de sexta-feira e do sábado, e que o time que iria para a Capivari disputar esse jogo de hoje pela Copa do Brasil seria um time reserva, né? De titular, que ele está considerando em encaminhar só o goleiro Renan. Vão aparecer alguns jogadores lá que têm jogado no time supostamente titular, mas na verdade são pessoas do banco. Entendi. Porque aqueles considerados como titular, todos eles ficaram no Rio de Janeiro, acompanhado, obviamente, por seu técnico René Simões, né? E o Alfredo Montes, que é o auxiliar dele, procurou fazer uma pré-eleção hoje, inclusive, quando chegou lá em São Paulo, procurando colocar dentro da cabeça desses supostos, porque na verdade, como o Simões dizia, todos são os titulares, só que temos que entrar com 11 apenas em campo. Então, colocar na cabeça desses aí que é também uma oportunidade deles poderem fazer o trabalho e aparecer, para que o técnico tenha cada vez mais confiança nesse jogador, entendeu, Eloy? E o Capivariano? O Capivariano, Eloy, ele fugiu do rebaixamento do Paulista recentemente aí. Estava ali na Capengana, quase caindo, inclusive com a Portuguesa de Desporto, que colocamos agora há pouco. E o técnico Ivan Baitelo, também, que era até esse último jogo lá em Capivari, antes do rebaixamento, esse também foi embora. Então eles vão jogar, na verdade, com vários jogadores novos, né? Não todos aqueles que disputaram o Paulista. Exatamente, o Paulista.
Mas ainda assim, eles estão bastante confiantes. Vão jogar em casa, procurando fazer valer também esse mando de campo. Né? Eles têm a pretensão de poder seguir em frente, ainda que seja esse time, o Botafogo. Todos sabemos que em 2-0 o Botafogo, né, 2 ou mais gols de diferença lá em Capivari, elimina a partida de volta. Então a intenção do time do Capivari é ir em frente, jogar no Rio de Janeiro. E lá poder, nem que seja, pegar uma praia a posterior o jogo. Isso aí. Tomara que o capivariano consiga um resultado que vai fazer uma partida no Rio de Janeiro, porque, de certa forma, as equipes adquirem experiência. São coisas que eles, campeonatos que eles não têm costume de disputar, entendeu? Então, e times grandes, né? Chamado grandes, né? E jogar com time grande. Perfeito. Jogar com o Botafogo lá no Maracanã, ou mesmo que seja em outro estádio, para um time do interior de São Paulo, como o Capivariano, que teve na zona de rebaixamento e escapou da degola nas últimas rodadas, entendeu? É um fator de suma importância. Mas... dá tempo ainda aqui de dar a escalação dos times? Sim, pois não. Pronto. O Capivariano, Eloy, ele vai com Douglas Oliveira, Marlon, que não é o nosso Marlon. Não é o Marlon do Pegas. Fernando Lombardi, Pedro Henrique, Amaral e Vigor. Aí Everton Dias, Cleito Domingues, Rodolfo e lá na frente o Matador Romão. Já o Botafogo, como eu falei... Olha aí, Joel, o time do Botafogo que vai a campo. Como eu falei agora há pouco, o único que vai realmente de titular absoluto é o Renan, goleiro, lateral Diego, Emerson, Alisson e Jean. Aí na meia, Ayrton, Andreazzi, Diego Jardel, GG, Sassá e Henrique lá na frente para poder tentar matar. Personagem de novela aí, né? Da Lua. Não é o Motema, mas é o Sassá. É isso aí, meu produtor. Vamos tomar uma água mineral da Skin. Um abraço para toda a galera da Brasil Quirim, Pina, torcedor do Fluminense, Edson, corintiano, Bruno, botafoguense. Um abraço para essa galera maravilhosa aí. Nós estamos tomando água da Skin e voltamos dentro de 2 minutos. Cidade famosa em comercial de cerveja, você tá cansado de ver, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquelas cidades que as outras cervejas esquecem. Como Cabeceira da Jiboia, na Bahia. A nossa querida Anta Gorda, de Monumentos. E a pulsação da orgulhosa população de Pau Grande. Por que essa homenagem toda? Porque sim, Skin, porque é gostosa, porque é de todo o Brasil. Sim, porque a Skin beba com moderação. Alô, Barrodu! Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável, gráfica rápida com entrega imediata,
Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Cidade famosa em comercial de cerveja você tá cansado de ver, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquelas cidades que as outras cervejas esquecem. Como Cabeceira da Jiboia, na Bahia. A nossa querida Anta Gorda, que monumentos. E a pulsação da orgulhosa população de Pau Grande. Por que essa homenagem toda? Porque sim, Skin, porque é gostosa, porque é de todo o Brasil. Sim, porque é Skin, beba com moderação. Alô, Barrodu! É isso aí, voltamos. Eu e Hamilton Brandão, aqui no Piemonte Esportes, trazendo para você todas as informações sobre a rodada de hoje da Copa do Brasil, jogos de amanhã também. Amanhã nós teremos Jacuipense e Náutico pela Copa do Brasil. Nós terminamos o bloco anterior falando de Copa do Brasil, então vamos falar de Jacuipense e Náutico. A Jacuipense, todos nós sabemos que surpreendeu, perdeu em casa por 1-0 para o Paraná. No jogo de ida, devolveu o mesmo placar de 1-0 com um gol de Nadson, do veterano Nadson, e nas penalidades venceu o Paraná por 5-4. Faturou R$240 mil de prêmio por passar para a próxima fase e amanhã enfrenta o Náutico lá no Recife. E como antecipamos aqui no início da programação, o jogo é aqui? O jogo é em casa. Jacuipense joga em casa, vai decidir no Recife a próxima. Então, se a Jacuipense fizer um resultado de um placar dilatado que possa ir com a vantagem lá para o Recife, poderá passar, que será inédito, já é inédito para a Jacuipense e inédito para um terceiro clube da Bahia representante, o terceiro representante que entra aí na Copa do Brasil, passar para essas fases, para a oitava de final. E se a Jacuipense passar, a bagatela de 320 a 340 mil reais, é esse o prêmio para a equipe que passa. Então, Hamilton, como é que está a Jacuipense, como é que está o Náutico, o que é que você acha? A Jacuipense tem condição de fazer um placar dilatado para ir para Recife, não só para passear, mas sim para buscar a classificação? Você já fez um breve resumo aí, muito bom esse resumo seu, Eloy, no sentido do feito que a Jacuipense fez em relação ao campeonato da Copa do Brasil, aqui com o Paraná, tendo realmente perdido o jogo, devolveu lá, né, e pôde classificar-se na decisão por pênaltis. Obviamente, se nós observarmos o campeonato que o Jacuipense fez aqui na Bahia, chegou bem. Poderia estar, inclusive, decidindo hoje o campeonato do estado da Bahia, né? Perdeu o jogo e tal, mas não perdeu o foco. O time continua coeso, fechado, o técnico procurando justamente dar esse estímulo, mostrando a qualidade que o time tem de poder chegar ainda mais longe, né? O preponderante em termos de jogo, a decisão era esta lá com o Paraná a princípio. Por quê? Perdeu em casa. Então tinha que reverter no mínimo o placar, ganhar desse 1-0 ou 2 para poder classificar direto, né? Ou ganhar de 1-0 e ir para a decisão dos pênaltis, como assim foi. Ganhou, então tranquilamente, já estão pensando neste jogo hoje com o Náutico como mais uma decisão, Eloy, né? Que vai ser hoje, amanhã às 19h30, lá no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, onde praticamente todos os ingressos já estão esgotados. A torcida vai estar lá, fechada, obviamente, com o Jacuipense procurando fazer com que ele vá para esse jogo de retorno, praticamente com a sua classificação garantida, já que o técnico tem procurado colocar na cabeça de cada um dos jogadores desta capacidade que eles têm realmente de seguir adiante, já que uma vez o jogo contra o Paraná, um jogo difícil, um jogo que foi aqui muito pegado, um gol, né, que não definiu, né, a passagem, né, do Jacuipense para
para poder seguir adiante, para chegar nesse jogo hoje contra o Náutico. O técnico ele veio colocando, dizendo justamente para poder fazer uma comparação com o Náutico, né? Dizendo que o Náutico é um time também forte, um time de tradição, um time que disputou o campeonato Série A, caiu ano passado para a Série B, né? Mas continua ainda um time muito forte. Então ele está procurando, além desse entusiasmo passar para os seus jogadores, fazer com que eles não percam o foco, não subestimem o adversário, fazendo com que realmente, vamos fazer 1 ou 2, aquilo que for possível fazer, façamos. Se puder fazer um placar elástico, para poder ir com tranquilidade, bacana, né? Então o Jacuipense vai com Pezão, que é inclusive da base do Jacuipense, uma coisa que eu achei muito bacana, né? O goleiro machucou-se, o titular, vai com Pezão, Dimas, Luciano e Wesley e Bruno Silva, Thiago Lima na meia, Ananias e Ed Carlos, e fazendo aquela composição de 3 ali na frente, Maxwell, Marclay e Nadson. Já o time do Náutico, eles estão assim, preparados, justamente vislumbrando aquilo que o Jacuipense pôde fazer nessa etapa anterior, porque a princípio eles imaginavam jogar com o Paraná, já que tinha ganhado o jogo aqui do Jacuipense, então eles falaram, vamos jogar com o Paraná, que também é um time de tradição lá no Paraná, dentro dos campeonatos que pôde disputar, tanto Série A, Série B, que várias vezes, né? Despontou com vários jogadores pelo Brasil aí, pôde ofertar jogadores de qualidade. Grandes revelações, né? Grandes revelações. Então ele imaginava justamente jogar com o Paraná. Porém, para a nossa gratificação, o nosso Jacuipense passou e passou bem. Então eles já vêm com uma outra preocupação nesse jogo de amanhã. Não vão sair para cima. Vai jogar na retranca? Não. Vão fazer aquele jogo de meia, né? Trancar o meio de campo, procurando, inclusive foi parte do treino deles, lá em Recife, poder fazer a marcação na saída de bola, porque é um forte do Jacuipense, né? A saída de bola ali, quando sai no contra-ataque, justamente fechando pelas laterais direita ou esquerda e o cruzamento com velocidade, com bastante velocidade. Então eles trabalharam bastante essa ideia ontem lá, de poder tentar marcar a saída do jogo do Jacuipense já no campo do Jacuipense, para tentar dificultar justamente este contra-ataque. Então, existe uma oportunidade dos torcedores do Jacuipense, inclusive já imaginando um possível jogo com o Flamengo, que está lá, já classificado, ganhou do Salgueiro. De camarote esperando. Só esperando, né? E cá para nós, estamos torcendo aqui para o nosso Jacuipense aqui da Bahia, para que, na oportunidade próxima, possamos nós, do Piemonte Esportes, estar lá em Jacuípe, filmando e trazendo para aqui as imagens para os torcedores. Mais nossas próprias, gerada por nosso cinegrafista, né? Perfeito. É um compromisso que eu, Hamilton Brandão e Eloy Neto estamos assumindo, torcendo para o nosso Jacuipense, para que ele chegue, para nós irmos ao vivo em Jacuípe, fazer essa filmagem e trazer aqui para vocês. Então é isso, Eloy. O técnico Lisca do Náutico, né? Ele está justamente procurando enfatizar essa ideia para que não venham aqui de salto alto, como a gente chama, achando que o Jacuipense é um time fraco. Ele já pôde justamente enraizar nos seus jogadores essa ideia. Por quê? O Jacuipense passou com felicidade pelo Paraná. Vale salientar, ainda falando de Jacuipense e Náutico, que tanto o Jacuipense quanto o Náutico ficaram fora das finais dos campeonatos regionais, né? Lá no Ceará, ficaram Ceará e Fortaleza, aqui Bahia e Vitória da Conquista. Mas a programação da TV Piemonte para você aí Tribuna do Povo com Davidson Almeida de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Piemonte News com Sérgio Mascarenhas de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Pensando em Você com Alessandra Lemos, todas as terças e quintas-feiras, das 19 às 20 horas. E o nosso Piemonte Esporte, segunda, quarta e sexta, sempre das 19 às 20 horas, com a apresentação de Eloy Neto e o comentário inteligente de Hamilton Brandão. Isso com o apoio de Placa 7, Sendnet, Creperia Leilu, X Games, Mota Confecções, Pizzaria Maravilha,
Animed, São Pedro Distribuidora de Bebidas, Produtos Brasil, Quirim para Itaberaba e toda a região, Fotógrafo Chan e Sambor. Meu diretor, vamos tomar água de novo? Já que não podemos tomar uma no grau, vamos tomar água e nós voltamos com o último bloco falando de Ceará e Bahia, Copa do Nordeste, a final, 60 mil ingressos esgotados lá em Fortaleza, recorde nacional, e a Copa do Nordeste, vamos antecipar aqui, superou a arrecadação, a média de público do Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho, só perdeu para o Paulista. Nós voltamos já já. Vamos lá, grande Matheus. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável, gráfica rápida com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade. Cidade famosa em comercial de cervejas está cansado de ver, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquelas cidades que as outras cervejas esquecem. Como Cabeceira da Jiboia, na Bahia. A nossa querida Anta Gorda, que monumentos. E a pulsação da orgulhosa população de Pau Grande. Por que essa homenagem toda? Porque sim, Skin, porque é gostosa, porque é de todo o Brasil. Sim, porque a Skin beba com moderação. Alô, Barro Duro! A violência tem muitas formas e está também dentro de casa. Qualquer casa, rica ou pobre. Mas pode ser prevenida. Procure ajuda. Notifique os casos suspeitos ou confirmados ao conselho tutelar mais próximo ou ao juizado da infância e da juventude. Violência é covardia. As marcas ficam na sociedade. Campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Estamos de volta para o último bloco do Piemonte Esportes de hoje. Eu, Hamilton Brandão e você aí na telinha, que é muito mais importante. Cedeltu, eu vou adiantar aqui, Hamilton, Cedeltu promove dia 1º de maio, sexta-feira, às 8 da manhã, na quadra sintética próxima ao Colégio Modelo, aqui em Itaberaba, um quadrangular em comemoração ao Dia do Trabalhador. Só participarão atletas nascidos de 2002 e 2003, nós já falamos disso ontem, exceção aos goleiros das equipes que podem ter nascido em 2001. Estarão participando 4 escolinhas do município de Itaberaba: a Escolinha Mestre Nebulosa, a Escolinha Yuri, a Escolinha Ambev e a Escolinha Estrela de Ouro. E nós,
do Piemonte Esportes, estaremos entregando o troféu Piemonte Esportes para o artilheiro dessa competição na sexta-feira à noite aqui no Piemonte Esportes. E também vamos falar de o Sport fechou com o Hernani, não é isso? Vamos lá? Isso, Eloy. O Hernani, que jogava no Flamengo, né? Que no ano de 2013 era o chamado brocador lá no Rio de Janeiro. O Meteor. Exatamente. Ele até um certo momento foi considerado o maior artilheiro do novo Maracanã. É, né? Bom Jesus da Lapa, o cara, né? Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa, baiano de Bom Jesus da Lapa. Positivo. E foi superado recentemente pelo Fred. Hoje o Fred é considerado o goleador lá do novo Maracanã. Então ele passou aí o ano de 2014 fora, não teve aquela programação que ele saiu daqui de ser realmente um artilheiro lá no exterior, fez 8 ou 9 jogos e fez apenas um gol. Teve um assédio novamente do próprio Flamengo em poder trazê-lo, né? Porém, o Luxemburgo não achou nesse momento que haveria um espaço para o Hernani. Então, o Sport Recife procurou, ele aceitou, né? Então já vai, muito provavelmente, jogar a primeira partida no início do Campeonato Brasileiro, que me parece 10 ou 12 agora de maio. Agora vamos aqui, Hamilton, com os aniversariantes do dia, que é o nosso quadro, que sempre procuramos homenagear atletas brasileiros que fazem aniversário na data, e hoje, 29 de abril, aí o Amilcar é um jogador que nasceu em 29 de março de 1893 em São Paulo e faleceu no Rio de Pedras e faleceu em São Paulo no dia 24 de agosto de 1965. Foi futebolista, treinador de futebol ao lado de Neco. Amilcar foi um dos primeiros grandes ídolos do Esporte Clube Corinthians Paulista e também foi ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha que polarização, né, meu amigo? Também foi o primeiro jogador do Corinthians a ser convocado para a Seleção Brasileira de Futebol para disputar o Campeonato Sul-Americano de 1916 na Argentina. Aí, homenagens póstumas ao saudoso Amilcar. Fábio Luciano, aí ó, também está solta a bruxa do lado do Corinthians hoje. Fábio Luciano, ex-futebolista brasileiro aposentado. Fábio Luciano nasceu em Vinhedo no dia 29 de abril de 75, ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro, atuou na Ponte Preta, no Corinthians, no Internacional e no Flamengo. Atualmente aposentado, grande Fábio Luciano, parabéns. Fez uma excelente passagem lá no Flamengo, deixou também saudade. Onde, aliás, no Corinthians também. Sandro Silva, futebolista brasileiro, volta lá, futebolista Sandro Laurindo da Silva, ainda é meu parente, né, Eloy Borges da Silva, e eu que tenho mais da Silva. Para sexta-feira, aproveitando o gancho aqui, teremos um programa com 30 minutos especial, Ayrton Senna da Silva, 21 anos de saudades, não é isso? Sandro Silva, Rio de Janeiro, 29 de abril de 84, é um futebolista brasileiro que joga como volante e atualmente defende o Vasco da Gama. Parabéns, Sandro Silva. E aí agora vem a Joana Maranhão. Nadadora. Joana nasceu no dia 29 de abril de 87, começou a nadar no Clube Português do Recife, aos 33 anos, como o pernambucano fala, né, Recife, de idade. O seu primeiro grande resultado foi no Festival CBDA, onde ela, com 11 anos, venceu a prova de 400 metros livres com 5 minutos, 8 segundos e 44 centésimos. E os 200 medley com 2 minutos, 45 segundos e 2 centésimos. Parou de nadar, mas posteriormente retornou às piscinas. Aí, parabéns para a Joana Maranhão. Parabéns aí, esses foram os nossos aniversariantes de hoje. Agora vamos falar de Copa do Nordeste. Ceará e Bahia versus Bahia. A torcida do Bahia acredita que vai dar o troco lá no Ceará. Assim como a Jacuipense deu o troco ao Paraná, a torcida do Bahia também acha que chega. Depois do Sapé Caiaiá que tomou lá em Vitória da Conquista, a torcida do Bahia acha
que hoje é o dia de dar a volta por cima, sacudir a poeira e tocar o hino tricolor e fazer a festa em Salvador, apesar de todas as tragédias que estão acontecendo lá. Um abraço aos nossos irmãos lá, soteropolitanos. O sofrimento, entendeu? É simplesmente triste. Já são 15 mortos, 3 desaparecidos, não é? Mas vamos falar de Ceará e Bahia. Eu passo a bola para você, Hamilton. Pois é, mas chegou a hora, né? Chegando. Depois do final de semana, todos os dois times, né, decidindo o campeonato estaduais, o Ceará lá com Fortaleza e o Bahia aqui com Vitória da Conquista. O Ceará tomou a peia dele lá, 2-1 lá do Fortaleza, menos, né? E o nosso querido Bahia, infelizmente, tomou 3-0 do Vitória da Conquista. Vai ter que reverter esse placar aqui na Arena Fonte Nova. Mas no jogo de hoje, em chegando essa hora, que é daqui a pouquinho, às 22 horas na Arena Castelão, o time do Bahia, na verdade, Eloy, ele, como eu falei, na sexta-feira e na segunda-feira aqui a gente repetiu essa situação, e o Ceará também, eles estavam disputando 2 campeonatos, né? Então, no caso, né? Continua, mas a primeira preocupação no jogo do estadual, tanto de um como com o outro, o Ceará ou Bahia, era justamente isso. Está de olho no campeonato do Nordeste e outro no campeonato estadual. Aí ocorreu aquele fato, todos os dois perderam. Então, eles vão hoje, na verdade, procurando decidir esta Copa do Nordeste a todo custo. O Bahia está em desvantagem. Perdeu aqui, né, na Arena Fonte Nova por 1-0, naquele momento fatídico do goleirinho Jean, né? Mas que todo e qualquer goleiro, inclusive, Eloy, fazendo uma ressalva aqui, nesse final de semana passado, o goleiro Dória, num jogo, se não me engano, contra o Napoli, lá na Itália, tomou um frango bem maior do que aquele que o Jeanzinho tomou aqui. E o pai dele, Hamilton, me permita, o pai dele, o Jean, na estreia dele contra o Vitória, ele tomou 3 frangos. Foram 3-0 por Vitória, 3 frangos que Jean tomou na estreia e depois voltou a ser o grande goleiro que foi, passando por grandes clubes além de Bahia, né? Positivo, né? Então, nesse jogo aí, o Bahia vai ter que ir para frente. Ele não pode ficar esperando muita coisa. Obviamente tem que entrar com cautela, né? O Sérgio conversou justamente com os jogadores nesse sentido. Não é sair no rompante, sair no oba-oba, não. Padrão de jogo, marcação, sair com aquele time que o Bahia... Na verdade, Eloy, o Bahia tem um excelente time, né? Se você olhar a trajetória, especialmente no campeonato baiano aqui, o Bahia ficou 16 jogos sem perder. Né? Então, infelizmente, quando perdeu na hora que não deveria. Perdeu. Talvez faltou um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de nervo. Então, o Sérgio conversou com o pessoal para poder justamente fazer, no primeiro momento, a marcação forte contra o Ceará, e observando o jogo aqui na Arena Fonte Nova, o contra-ataque é forte. Né? Quando o Ceará ia para frente, né, nos contra-ataques, sempre ocorria algum fator de uma possível situação de gol. Então, num primeiro momento, é fazer essa contenção, porque, obviamente, como você colocou aqui, vai ter na faixa lá, de 63 mil espectadores. Né? Então, esse 63 recorde nacional já é fechado, né? Porque mais de 60 já tinha vendido. Então, um recorde. Então, o Ceará vai para cima. Independente, inclusive, porque ele joga só por um empate, para ele tá bacana. Mas o Cira já falou, não, meu time vai no mesmo padrão que jogou lá na Fonte Nova. Marcação e saindo fortemente para o ataque. Então, o Sérgio, o técnico do Bahia, ele está justamente procurando conter isso, né? Esse ímpeto, essa força dentro lá da arena do Ceará, para poder equilibrar o jogo e, a partir daí, partir para frente. Existe uma possibilidade do Gamalho não jogar, né? Agora à tarde eu estava dando uma lida rapidamente ali nas escalações. Não é certo ainda, mas parece que o Gamalho, por algum motivo, parece que não vai para o jogo, né? Agora, Milton, me permita, o Ceará, se ele o técnico do Ceará e os jogadores do Ceará pensarem, porque venceu por 1-0 na Arena Fonte Nova, for jogar com o regulamento debaixo do braço e esperar o Bahia, corre o risco de tomar o troco. Isso eu tenho certeza, porque o time do Bahia é perigoso, é veloz,
e o brio deles está ofendido pela derrota por 1-0 para o Ceará e os 3-0 do Vitória da Conquista. Exatamente. Até mesmo porque tem que dar uma satisfação para a sua torcida. Torcida que é fiel, você vê que independente do primeiro jogo, né, que houve aqui, eles estão totalmente confiantes de que o Bahia vai fazer essa reversão hoje lá contra o Ceará. E tem capacidade para isso. Mas você tem a escalação aí, Hamilton? Possíveis? Eu tenho uma possível escalação aqui, Eloy. Mas eu queria fazer uma palhinha em relação ao Silas, né? Que é o técnico do... Silas, ex-jogador do São Paulo? Perfeito, aquele, né? Que andou também no exterior. Né? Ele jogou lá pelo Sampdoria, que eu falei agora há pouco do goleiro que tomou o piruzinho, glu-glu-glu, né? No final de semana. Né? Ele também, como diz assim, apesar de ter ganho esse jogo aqui, procurando colocar os jogadores justamente no chão. Como ele falou, ó, pé no chão. Ganhamos de 1-0, podemos até perder por 1-0, que está tudo resolvido para nós. Mas outro resultado diferente disso aí, com vitória do adversário, campeão é lá. O ano passado eles já estão vacinados justamente por isso, porque perderam dentro de casa para o Sport a decisão do Nordestão, né? Então já estão bastante vacinados. E foi, como é que diz? Perderam para o Sport e foi para o Sport que perdeu o Nordestão? O ano passado, dentro de casa. Porque o Sport tirou o Ceará. Isso, perfeito. Ceará. Esse treinador que é do Bahia foi vice-campeão com o Ceará. Perfeitamente. Então, isso que eu estou lhe dizendo. Foi dentro de casa, o Ceará perdeu. Então, eles já estão vacinados, não quer repetir a mesma coisa. Agora, vê as escalações que você tem, as possíveis. Jean vai pro jogo? Não. Hoje, pelo menos... O técnico vai colocar o mais experiente, o Omar já está recuperado, vai sair com o Omar, né? Tony, Tite, Thales e Bruno Paulista ainda improvisado na lateral esquerda, né? O Wilson Pitoni, Thiago Real e Souza, o Biancucci, Chiesa e o Gamalho, que está na dúvida, está escalado, está lá. Gamalho, né? Aí é a dúvida, o técnico está fazendo um certo suspense de quem é que pode entrar nessa vaga aí, mas a princípio botaram lá, Gamalho. Então vamos aguardar na hora do jogo para ver, né? E o Ceará, do Silas, né? Ele vai sair lá com Luiz Carlos, Samuel, Charles, Gilvan e Fernandinho, Sandro Manuel, William, que dá um trabalho tremendo, Ricardinho e Wesley, Assicinho e Magno Alves. O artilheiro mundial hoje, à frente de Cristiano Ronaldo e de Messi. E fez um golaço o gol de honra do Ceará contra o Fortaleza. Foi um golaço. Então, agora você acha que dá Bahia ou acha que dá Ceará? Eu estava imaginando o seguinte, é um jogo difícil, mas como você colocou agora há pouco, eu acho que o Bahia tem capacidade, tem a competência necessária de fazer um bom jogo e ganhar. Não sei se vai fazer os 2 gols necessários para poder justamente sair campeão dentro dos 90 minutos. Porém, pelo menos o 1-0 eu acho que ele faz e no mínimo que vai acontecer é pênalti e estou apostando que o Bahia vai sair vencedor desse jogo de hoje e sagrar-se campeão da Copa do Nordeste. Isso inclusive vai lhe dar uma revitalização, Eloy, para esse retorno do jogo contra o Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano. Com certeza. Eu não vou brincar com você como brincamos com a Alessandra Lemos no jogo de vinda, que brincamos a água mineral da esquina, nem eu ganhei, nem ela ganhou, porque ela disse que era 2-1 para o Bahia, eu falei que seria 2-0 e o Bahia perdeu por 1-0. Então, eu acho que o Bahia ganha o jogo de 1-0 e elimina o Ceará nos pênaltis. Essa também é a minha filosofia. Hamilton, chegamos ao final do Piemonte Esportes. Na sexta-feira estaremos de volta, eu e Hamilton, com vocês, com tudo que vai acontecer hoje e amanhã, e sexta-feira também, mais cedo, que tem Colo-Colo, a Juazeirense e Colo-Colo disputando o 3º lugar do Campeonato Baiano. Então, você, Hamilton, para dar o seu boa noite para os amigos da TV Piemonte. Ok, Eloy, meu boa noite. Mais uma vez, muito lindo, muito bacana poder estar aqui com você, compartilhando com o nosso telespectador, reforçando o WhatsApp 9195-3906, DDD 75. Até a próxima sexta-feira, aguardando vocês aqui no Piemonte Esporte. Boa noite. É isso, galera. É aqui eu, Eloy Neto, que estive com Hamilton Brandão,
com vocês até agora, Matheus, Bruna, lá atrás das câmeras. Boa noite, muito obrigado pelo trabalho de vocês. E voltamos, como eu disse, na sexta, com tudo e mais um especial de 30 minutos do saudosíssimo Ayrton Senna da Silva. Um beijo do Magrelo.